Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela noite que se passou, por esse novo dia, que é mais um presente que o Senhor nos dá. Abençoe este dia, dá-nos sabedoria para vivê-lo segundo a tua santa vontade. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos em 1861 a 1865, disse a seguinte frase: a melhor forma de vencer o inimigo é torná-lo seu amigo. Isso é muito parecido com o que o apóstolo Paulo fala hoje para nós e o que Jesus já havia falado também sobre esta questão de vencer o mal com o bem. Vamos imaginar uma discussão no casal em casa. Um começa falando alto, o outro vai falar mais alto e o outro vai ficando mais nervoso e começa a gritar. Isso pode acabar em uma agressão. Em qualquer situação de desentendimento, o melhor é alguém agir com sabedoria e não com agressão. Certa vez ouvi uma história de um homem que foi fechado no trânsito por outro, buzinou e xingou. De repente, o outro homem emparelhou com o carro dele, sacou uma arma e começou a atirar nele e persegui-lo. Quase deu uma morte por nada. Lógico que você pode e deve procurar seus direitos, mas de maneira correta, legalmente, e não querendo fazer justiça com as próprias mãos. A lei do talião diz o seguinte: olho por olho, dente por dente. Jesus, porém, diz diferente em Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Nós, por causa dos nossos pecados, nos tornamos inimigos de Deus e deveríamos receber com toda justiça o castigo de Deus nesta vida e no inferno. Mas Deus nos amou tanto, ao ponto de enviar o seu único Filho ao mundo, Jesus Cristo, para que, por meio do seu sofrimento na cruz em nosso lugar, levando sobre si mesmo o nosso castigo eterno no inferno e a nossa culpa, conquistasse para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador, e vive uma vida verdadeiramente cristã, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Se Deus, que é justo e perfeito, nos amou, perdoou e salvou, por que nós que somos tão pecadores quanto os outros também não podemos perdoar e fazer o bem aos outros, mesmo aqueles que fizeram o mal contra nós? Na mesma linha de que Deus não nos deu aquilo que merecemos, o castigo e a sua ira, mas o que não merecemos, o seu amor e o seu perdão e a sua salvação, nós somos animados pelo apóstolo Paulo a não retribuirmos o mal que nos fazem com outro mal, mas retribuir o mal com o bem. Acho muito interessante na oração do Pai Nosso, onde oramos assim:
e perdoa-nos as nossas dívidas, nossas ofensas, nossos pecados, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, ou os que nos ofenderam ou pecaram contra nós. Oramos para que Deus faça conosco o mesmo que fazemos com os outros. Se temos raiva e ódio e não perdoamos, também pedimos que Deus tenha raiva, ódio e não nos perdoe. Se nós perdoamos e amamos, pedimos que Deus faça o mesmo, nos perdoe e nos ame. Deus é tão sábio em nos deixar essas orientações, porque o perdão faz bem em primeiro lugar para nós mesmos. Veja bem, estimado irmão e irmã, se você guardar mágoa em seu coração, essa mágoa vai se transformar em raiva, a raiva em ódio e o ódio em morte, para você em primeiro lugar, pois ficará remoendo ódio que fará mal à sua própria saúde. Por outro lado, se você perdoa, alivia o seu coração e você fica em paz e tranquilidade. Assim, Paulo, reconhecendo o amor de Deus por ele em Cristo, nos diz hoje: tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem fazer o bem uns aos outros e o bem de todos. E só tem um jeito de podermos perdoar e amar os outros de verdade: se na fé em Cristo reconhecermos o amor de Deus por nós e tudo o que Ele faz por nós sem merecermos. O mundo já está cheio de gente que tem raiva, cheio de maldade e todos os sentimentos negativos que destroem as pessoas. O mundo precisa de gente que ame, que perdoe, que seja bondosa e faça o bem aos outros. Essas pessoas têm um nome especial: cristãos. Romanos 12, 14 a 21 diz assim: abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhes de comer, se tiver sede, dê-lhes de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos em primeiro lugar, porque o Senhor nos transformou de seus inimigos em amigos, em filhos, em cristãos, através de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Que nós possamos também, à luz do amor, do seu amor em Cristo, amar as pessoas como a nós mesmos e amar também a Ti acima de todas as coisas. Que nós possamos fortalecer a nossa fé no meditar da Tua Palavra, no participar da igreja, para que possamos levar esse Teu amor a este mundo que clama por pessoas que vivam o amor verdadeiro, sincero. Que nós possamos, com a nossa vida, sermos luzes a brilhar neste mundo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.